Diz assim a palavra do Senhor: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Amém? Fechemos os olhos e oremos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por tudo que nesta noite o Senhor permitiu-nos oferecer a Ti e também receber de Ti. Obrigado, Deus, pelas canções. Obrigado, meu Deus, pelo mover do Teu Espírito Santo nos nossos corações, resgatando esperança no coração do Teu povo, trazendo paz, alegria, consolo. Obrigado, meu Deus, por nós estarmos aqui. E agora, Senhor, neste momento em que eu irei pregar a Tua palavra, eu preciso, Senhor, muito mesmo da Tua ajuda. Eu preciso da direção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida e também sobre unicamente a Tua palavra, para que os nossos ouvidos possam ouvir, meu Deus, com atenção, e o Teu Espírito possa trazer o discernimento a cada um de nós, para que esta palavra possa produzir vida em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Podemos tomar assento. Meus queridos irmãos, já há alguns dias que eu venho meditando nesta palavra, e eu confesso a vocês que esta não é uma palavra tão doce de se ouvir. Eu ainda dizia aqui um pouco antes de vir para o culto, eu dizia para minha esposa: oremos ao Senhor para que Deus possa me dirigir e também dirigir a igreja, para entendermos o que o Senhor quer nos dizer por esta palavra. Judas, como eu disse aos irmãos, não o traidor de Jesus, não Iscariotes, mas esse Judas aqui é Judas, o irmão de Tiago e irmão de Jesus. Ele está escrevendo uma pequena carta de advertência aos crentes de todos os lugares. É uma carta universal, e ele está alertando a igreja do Senhor sobre alguns perigos que correm dentro da própria igreja do Senhor. Então, esta é uma palavra não só para esta igreja, esta é uma palavra para toda a igreja do Senhor Jesus, aonde a mensagem chegar. E Judas, ele diz assim no versículo 4, lá no comecinho do versículo 4: alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Ele estava falando aqui de uma classe de crentes que tinha surgido na igreja naquele tempo, conhecido como os gnósticos. Eles eram cristãos que fundamentavam a sua fé na filosofia, no conhecimento humano, religioso, e eles estavam questionando alguns fundamentos da fé cristã e estavam buscando novas interpretações da verdade cristã de acordo com as suas conveniências. Então Judas, falando para essa classe de pessoas, os gnósticos, ele fala sobre 3 exemplos de pecados, de apostasias que aconteceram no Antigo Testamento envolvendo o povo de Deus, e alertando para que nós também tomemos o cuidado, pois esses mesmos pecados ocorrem na igreja contemporânea. Ele fala sobre o caminho de Caim, ele fala sobre o erro de Balaão, e ele fala sobre a rebelião de Corá. Não é possível pregar nesta noite sobre esses 3 exemplos de apostasias no Antigo Testamento. Então eu vou me ater para falar hoje, nesta noite, sobre a rebelião dos filhos de Corá. E para nós entendermos e nos contextualizarmos sobre esta palavra de Judas, nós vamos falar sobre 4 coisas nesta mensagem. Primeiro, quais são as causas da rebelião? O que provocou a rebelião?
segundo quais os perigos que envolviam a rebelião dos filhos de Corá. Terceiro, as consequências que a rebelião trouxe para o povo e para toda a nação israelense. E por último, alguns conselhos na palavra de Deus para que não venhamos a cair no mesmo espírito dos filhos de Corá. Vamos começar falando um pouco sobre as causas da rebelião. Se você quiser acompanhar essa palavra, você pode abrir a Bíblia lá em Números capítulo 16, porque lá nós temos toda a história dos filhos de Corá e tudo o que aconteceu. Números capítulo 16. Quais foram as causas, o que provocou a rebelião entre os filhos de Corá, Moisés e Arão? Primeiro, pouca valorização da saúde espiritual da congregação. Nós vamos observar que a rebelião de Corá, ela ocorre em duas etapas, em dois períodos, em dois tempos. A primeira etapa, ela é secreta, ou seja, é onde entra o espírito da conspiração. Se nós lemos o versículo 1 e no versículo 2 de Números 16, nós vamos ver que nessa primeira etapa, que eu vou chamar de etapa secreta, oculta, Corá não valoriza a saúde espiritual da congregação de Israel. Eles não levam em conta tudo o que Deus estava fazendo, ou que Deus já tinha feito, através de Moisés, através de Arão, na vida e na história do povo. Eles estão muito mais preocupados em propagarem uma enfermidade espiritual dentro da congregação, e para tanto eles precisam procurar e encontrar seguidores, ou seja, pessoas que possam comungar dos mesmos ideais que os filhos de Corá. Então no versículo 1 diz que ele, Corá, que pertencia ao grupo dos levitas de Coate, olha o que a Bíblia diz, ele teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés e se juntou com homens da tribo de Ruben, os rubenitas, e aí cita o nome dele, e também procurou identificar no meio do povo 250 líderes, príncipes, pessoas que tinham boa fama, pessoas que eram conceituadas, pessoas que tinham sido escolhidas para liderar entre o povo. E uma vez que o seu plano secreto de rebelião começa a surtir efeito, ele parte para a segunda etapa, que é a etapa pública. Na etapa pública, ele vai deixar bem claro os seus pontos de divergências em relação ao que estava acontecendo na congregação de Israel. Ele já conseguiu fomentar entre 250 líderes, príncipes, mais 3 homens rubenitas que eram muito conceituados entre o povo, o espírito de rebelião. E aí a Bíblia diz que agora eles vão se levantar e eles vão até Moisés para apresentar os seus descontentamentos. Queridos, não é diferente também daquilo que acontece na igreja contemporânea. Hoje de manhã eu perguntava aqui para os irmãos, quando a palavra do Senhor diz que Cristo é a nossa paz, eu dizia para eles, se Cristo é a nossa paz, eu pergunto, existe paz na igreja? E todos foram unânimes em dizer que não tem paz. Mas se Cristo é a paz, então deveríamos viver na paz. Mas acontece que o espírito dos filhos de Corá é aquele espírito que ele vai estar sempre tentando fomentar discussões, ele vai sempre estar tentando levantar questionamentos que se contrapõem à palavra de Deus, porque vão estar sempre procurando, principalmente na filosofia humana, encontrar subsídios para defender as suas teses, para defender os seus pontos de vista, não importa o que a Bíblia diz. E aí alguém dizia para nós nesta manhã que uma das coisas que as pessoas geralmente dizem é que Deus é amor, e que pelo fato de Deus ser amor, Deus tem que aceitar as pessoas como elas são, sem que haja nenhuma mudança. O espírito de Corá, dos filhos de Corá,
eles começam a fomentar as suas queixas e descontentamentos, e com isso eles vão gerar o pecado e a murmuração entre o povo de Deus, porque eles preferem, ao invés de olhar e ver o que Deus faz, ao invés de ver a saúde espiritual do povo de Deus e ver o quanto Deus tem manifestado a sua glória no meio da sua igreja, eles estão muito mais preocupados em canalizar queixas e descontentamentos. A segunda razão que levou os filhos de Corá a se rebelar foi a pouca valorização do trabalho dos ministros colocados por Deus para servir ao povo. Quem foi que Deus escolheu para tirar o povo do Egito e conduzi-los pelo deserto até a terra prometida? Moisés. Quem foi que Deus escolheu para ser sacerdote dos levitas, para ser responsável pela parte do ministério levítico? Arão. Eles foram escolhidos por Deus, mas agora os filhos de Corá e seus seguidores, eles desprezam a autoridade espiritual de Moisés e de Arão. Eles não querem saber se Moisés foi levantado para liderar por Deus e se Arão foi levantado para ser sacerdote por Deus. No versículo 3 diz que eles vão falar com Moisés, e olha só qual é a queixa deles para Moisés. Ele diz assim para Moisés e para Arão: vocês estão querendo mandar no povo de Deus. E eles vão usar de um falso pressuposto no versículo 3, que aí já é a terceira razão da causa da rebelião, que é uma falsa presunção de santidade. Porque eles acusam Moisés e Arão de estarem querendo mandar na vida das pessoas, de estar querendo conduzir as pessoas dentro de um padrão que para eles não estava correto. Mas como se não bastasse isso, eles vão também criar uma falsa presunção de santidade no versículo 3, na revista atualizada está mais claro esse texto, quando diz assim que eles chegam para Moisés e falam assim para Moisés: Moisés, basta! Toda a congregação é santa, o povo é santo, e Deus está no meio do povo. Então por que você, Moisés, está querendo fazer mais do que Deus, estar acima de Deus? Ou seja, eles estão questionando a autoridade espiritual de Moisés e de Arão, e para defender a sua queixa, a sua tese, eles vão dizer que Moisés está se levantando contra Deus. E aí vem o que diz a palavra do Senhor aqui no versículo 4. A reação de Moisés. Queridos, a reação de Moisés. Outro dia eu ouvi aqui um pregador dizendo que se ele pudesse escolher um personagem da Bíblia para ser, ele queria ser Jó. Eu preferiria ser Moisés, porque eu amo Moisés. O estilo, o jeito como Moisés trabalha e lida com o povo. Porque Moisés está diante do povo, ele está sendo questionado pelo povo. De um lado tem a representação dos líderes do povo que estão questionando, eles estão dizendo: Moisés, você está querendo mandar em nós, e você está esquecendo que nós somos tão santos como você, nós somos iguais. Mas aí Moisés, ele poderia levantar, bater o pé e dizer assim: não, foi Deus que me chamou, foi Deus que me escolheu, foi Deus que escolheu Arão, não foi vocês. Mas sabe o que Moisés faz? Versículo 4. Moisés se ajoelha. Pensa comigo, imagine a cena. Moisés se ajoelha, e sabe o que ele faz? Encosta o rosto no chão e começa a orar a Deus. Eles estavam esperando uma resposta de Moisés. Eles estavam esperando que Moisés fosse discutir com eles, questionar com eles, como é comum isso acontecer na vida cristã, na vida de qualquer um de nós, quando muitas vezes somos confrontados por espíritos de rebelião, que querem confrontar a nossa fé, querem debater a nossa fé, e aí as pessoas começam a querer questionar: mas o que você acha disso? Qual é a sua opinião sobre aquilo outro? Olha, mas você não acha que isso está errado? Mas sabe o que Moisés fez? Moisés não disse nada. Primeiro, ele foi orar, e segundo, Moisés agora se levanta e diz para eles: eu tenho a resposta para o que vocês estão questionando. Amanhã cedo nós vamos nos reunir e Deus vai mostrar quem é de Deus e quem não é de Deus, quem serve para ser sacerdote e quem não serve para ser sacerdote,
quem pode liderar o povo e quem não pode liderar. Versículo 7, do final do versículo 7 ele diz assim: então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E a Bíblia diz que ele falou: e agora chega, tchau, basta. Moisés não entra no jogo deles, porque Moisés, ele sabia muito bem que aquilo que estava acontecendo não procedia de Deus. Deus já tinha escolhido o sucessor de Moisés, e esse sucessor se chamava Josué. O sucessor de Moisés não seria os filhos de Corá, não seria Corá. Mas eles agora estão querendo questionar Moisés, porque eles querem de alguma maneira se colocar numa posição. Eles não estão tão preocupados em ser líder no lugar de Moisés. Eles estão mais preocupados em serem sacerdotes no lugar de Arão, porque na verdade quem conduzia o culto, quem sacrificava ao Senhor era sacerdote. Então eles queriam ser sacerdote para exercer uma autoridade espiritual sobre o povo, e quizá a partir daí então poder também assumir o lugar de Moisés. Mas Moisés diz para eles o seguinte: chega, amanhã o Senhor vai decidir quem ele escolheu. Em quarto lugar, o que causa rebelião? A inconformidade com o que Deus tem dado. Escute o que eu vou te dizer agora, irmãos, porque eu penso que este é um dos pontos principais dessa palavra. Corá e seu grupo estão se rebelando contra Moisés. Sabe o que Moisés faz? Ele vai tentar fazê-los entender que eles estavam menosprezando o ministério que Deus havia dado aos levitas. Quem era Corá? Corá era levita. Corá já tinha um ministério. No versículo 9 e versículo 10, Moisés falou assim: o Deus de Israel os separou do resto do povo para poder chegar perto deles. Ou seja, vocês foram separados por Deus para fazer o seu serviço na tenda do Senhor, realizar cerimônias em favor do povo. Aí Moisés vira para eles e fala: será que isso não basta para vocês? Deus deu a vocês e a todos os outros levitas esse privilégio. O que vocês estão querendo? O que Moisés estava dizendo para os filhos de Corá é o seguinte: olha, eu não estou entendendo a queixa de vocês. Você já tem um ministério, o Senhor já te deu alguma coisa para você fazer. E aí ele continua e diz assim no versículo 10: e agora vocês estão querendo ser também sacerdotes? Ou seja, Deus escolheu vocês para serem levitas, para servir no templo, para fazer a obra dele, conduzir o culto, para adorar ao Senhor e etc. E agora vocês estão querendo puxar o tapete do sacerdote. Quantas vezes isso pode acontecer, meus queridos irmãos, dentro da igreja do Senhor? E é por isso que a gente tem um monte de igrejas divididas por aí afora. É o espírito dos filhos de Corá, que quando não conseguem ser sacerdotes, não se contentam em ser levitas, e esquecem que Deus deu para cada um ministério. Então honre o ministério que Deus te deu. Não importa se é para ser levita, se é para ser sacerdote, se é para ser líder. Não importa se Deus te chamou para fazer uma coisa em oculto, ou se Deus te chamou para brilhar no palco. O que importa é reconhecer o ministério que Deus deu. E aqui no caso, os filhos de Corá, eles estão inconformados, porque eles não querem ser levitas, eles querem ser sacerdote. E tem muitas pessoas na igreja de Deus ao redor do mundo que estão inconformados, porque não querem ser o que Deus quer que eles sejam. Eles querem ser o que o outro é, e Deus não se agrada disso. Quais são os perigos que vão acontecer? Moisés vai mostrar para eles e dizer para eles o seguinte: pensem bem no que estão fazendo, porque a sua rebelião e murmuração não é contra Arão, não é contra Moisés, é contra Deus. Versículo 11, ele fala assim: quando vocês reclamam de Arão, na verdade é contra o Senhor que vocês, seus seguidores, estão se revoltando. Quando você começa a olhar para alguém que está exercendo o ministério, e você fica tentando de alguma forma questionar o ministério do seu irmão, colocar em dúvida o ministério do seu irmão, quando você tenta assumir o lugar do seu irmão que não é o teu lugar, Moisés diz aqui: olha, o que vocês estão fazendo, na verdade, você não está brigando com o seu irmão, vocês não estão brigando com Arão, porque Arão, quem é Arão? Arão é um homem que Deus escolheu e nada mais do que isso. Então não brigue com Arão. E ele diz aqui: quando vocês falam contra Arão, vocês estão falando contra o Senhor. Eu vou ter que adiantar um pouco a mensagem, senão eu não consigo concluir. Eu sei que temos aqui que fala: pastor, mas o senhor não pode pregar toda a mensagem. Não, eu não vou pregar 2 horas. Mas escute o que eu vou dizer para vocês.
Quando as pessoas persistem na rebelião contra os seus líderes, sabe o que vai acontecer? Eles vão acabar atraindo juízo sobre si mesmo e sobre a congregação. Os filhos de Corá, eles estão reclamando contra Moisés, e eles estão dizendo assim, que Moisés tirou eles de uma terra boa. Quem disse que o Egito é terra boa? Para eles agora era terra boa. Se não me engano, acho que é o versículo 13. Que eles falam assim para Moisés: será que não basta você ter nos tirado de uma terra boa e rica, a fim de nos fazer morrer nesse deserto? Gente, quem disse que o Egito é terra boa? Eles eram escravos no Egito, estavam sofrendo no Egito, estavam apanhando no Egito, mas agora eles confrontam e falam para Moisés: você nos tirou de uma terra boa para nos trazer para morrer no deserto, para mandar em nós. E eles falam: na verdade você não nos trouxe para uma terra boa, nem nos deu campo, nem plantações para serem nossa propriedade, e ainda por cima estão querendo nos enganar. Nós não vamos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês que eles se esqueceram. Você sabe por que o povo não entrou na terra prometida no tempo certo? Sabe de quem foi a culpa? Pergunta para o teu irmão: sabe por que o povo não entrou na terra no tempo certo? Números capítulo 13, versículo 31, e no comecinho do capítulo 14. Sabe a culpa de quem foi? Dos filhos de Corá. Os mesmos que agora estão dizendo que Moisés é culpado por eles não terem entrado na terra, são os que não deixaram o povo entrar. Porque quando Moisés enviou os espias até a terra e eles voltaram, e Josué voltou cheio de esperança e falou: nós vamos entrar na terra, o que foi que os filhos de Corá disseram? Não, nós não podemos entrar, porque lá tem gigantes, lá tem inimigos ferozes, não tem como, Moisés, é melhor ficar no deserto. E agora, os mesmos que disseram para ficar no deserto, estão reclamando do deserto. Vai entender os filhos de Corá. Continuando, eles vão trazer o juízo sobre eles e sobre o povo. Moisés disse assim: amanhã vocês e seus seguidores vamos até a tenda sagrada, vamos até o templo, vamos orar. Arão também vai estar lá, e aí cada um de vocês vão levar o seu incensário, a sua brasa, o seu incenso, e vocês vão chegar diante do altar do Senhor. Irmãos, escutem bem o que eu vou dizer. Não estou falando da nossa igreja em si, eu estou falando da igreja do Senhor como um todo, porque eu já vi isso acontecer muitas vezes. E às vezes a pessoa, o pregador está pregando e alguém lá embaixo diz assim: se eu pregasse, eu pregaria melhor do que ele. O irmão está cantando e o outro lá embaixo está dizendo: eu canto melhor do que ele. Ah não, esse tom que ele tirou está muito baixo, eu tiraria num tom mais alto, eu ia arrasar. Aí quando sobe aqui no altar, não sai nada. Sabe por quê? Porque quem aceita a oferta e quem escolhe é Deus. Não é o levita que escolhe, não é o pregador que escolhe, é Deus que escolhe. E Moisés falou: vocês vão todo mundo para frente da tenda, todo mundo vai levar o seu incensário, vai levar a brasa, vai levar o incenso, e vocês vão ficar lá diante do Senhor. E aí Deus vai mostrar se são vocês ou se é Arão que ele escolheu. E aí o povo acaba indo. E o interessante no versículo 18 é que eles vão e eles aceitam o desafio, irmãos. Além de rebeldes, ainda eram corajosos, porque eles dizem: não, mas nós vamos lá, nós vamos mostrar para você como é que se dirige um culto, nós vamos mostrar para você, Moisés, como é que faz o fogo descer do céu, nós vamos mostrar para você, Moisés, como é que agita esse povo, nós vamos mostrar para você, Moisés, como que é liderar um povo no deserto. E o Moisésinho e o Arão falou: tudo bem, se é isso que vocês querem, então vamos. E eles pegaram os incensários e foram para diante do altar, todos felizes. E o pior ainda, irmãos, é que o povo acreditou neles, porque no versículo 19 até o versículo 21 diz que eles levaram o povo junto, eles passaram na casa do povo. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: como é difícil para um crente ganhar uma alma para Jesus, mas como que é fácil um rebelde ganhar outro rebelde. Vocês já repararam isso? Você ganhar alguém para Jesus ali, sabe, você gerar como um filho das suas entranhas é difícil, porque você tem que orar com a pessoa, você tem que chorar com a pessoa, você tem que aconselhar a pessoa. Mas rebelde é muito fácil, você leva e fala: ó, aqui é o seguinte, você faz de qualquer jeito e está tudo bem. Eles foram e chegaram diante da tenda, levaram o povo, passaram na casa do povo e disseram: amanhã a gente vai dar o show, né? Aí tem aqueles que falam assim: no dia que eu canto a igreja enche, no dia que eu prego a igreja enche, porque aqui é nós.
Cuidado, filho de Corá. Porque o nosso Deus não está preocupado com multidões. O nosso Deus, Ele escolhe quem Ele quer e Ele faz como Ele quer. Eles foram levar o povo, falaram: não, vocês vão chegar lá e nós vamos humilhar Arão. A briga deles era com Arão, o irmão de Moisés. Nós vamos humilhar Arão. Nós vamos mostrar para ele o que é fazer um sacrifício, uma oferta de sacrifício ao Senhor. E aí a Bíblia diz que eles foram. E de repente, versículo 19, diz que a glória do Senhor apareceu no meio do povo. Irmãos, o Senhor desceu para ver o que estava acontecendo lá. O povo deve ter ficado todo feliz. Mas no versículo 22 diz que Moisés e Arão mostraram maturidade espiritual, porque quando eles perceberam que a glória do Senhor estava descendo, versículo 22 diz que eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e começaram a orar a Deus e falou: Senhor, eu estou sentindo a tua glória aqui, e eu sei que quando o Senhor vem, se tiver rebeldia, o Senhor vai queimar todo mundo, vai matar todo mundo. Então, por favor, Senhor, tem misericórdia. Porque a verdadeira adoração é esta, queridos irmãos. É o quebrantamento do coração diante de Deus, o reconhecimento da soberania de Deus, do poder de Deus, e agora a glória do Senhor está no meio do povo. Eles ficam olhando e devem ter pensado assim: Moisés e Arão se ajoelharam, estão orando porque estão com medo. Não, eles não estavam com medo, eles estavam adorando. E aí a palavra do Senhor diz que Deus começou a falar com Moisés, e de repente o Senhor diz assim para Moisés: Moisés, faz o seguinte, deixa Arão aqui cuidando dos 250 e dos Rubenitas, e você vai até a casa. Aliás, fica aqui Arão cuidando de Corá e dos 250, e você vai até a casa dos Rubenitas. E Moisés foi até a casa deles, e chegando lá estava cheio de gente em volta deles, esperando o final da história. E de repente Moisés diz assim para eles, para o povo: olha, o Senhor mandou dizer para vocês se afastar. Sai de perto dos rebeldes, sai de perto dos Rubenitas, de todos aqueles que estão murmurando contra o Senhor. Não fica perto deles, porque agora vocês vão ver o que o Senhor vai fazer. Versículo 27 até o 34. Eu não vou ler todos os versículos para vocês, mas a Bíblia diz que Moisés falou assim para o povo no versículo 30: agora vocês vão ficar sabendo quem é o Senhor. E quando Moisés começa a falar, aliás, quando Moisés termina de falar, versículo 31, a terra se abriu e engoliu todos eles aos olhos do povo. A Bíblia diz no versículo 30 que ouviram os gritos deles. O povo saiu correndo e gritando: vamos correr, vamos sair de perto, porque a terra vai engolir a gente também. Deixa eu dizer uma palavra para vocês aqui, igreja do Senhor: não fique perto de murmurador, não fique perto de rebelde, porque pode ser que na hora que o juízo de Deus vir, acaba te engolindo também. Amém? Se você puder, diga para o teu irmão: não fica perto, não, senão você vai ser engolido. Porque quando o juízo de Deus vem, o juízo não vem só sobre aquele que murmura, vem sobre quem está perto também. Se você ficar andando com pessoas erradas, você vai dizer assim: não, mas eu sou crente, eu sou salvo em Jesus, eu posso andar com as pessoas erradas que não vai acontecer nada. Cuidado, porque quando o juízo vier sobre o errado, o juízo pode vir também sobre você que está do lado dele. Cuidado com quem você anda, cuidado do lado de quem você está, porque se esta pessoa ela tiver o espírito dos filhos de Corá, corre-se o risco de, quando o Senhor aplicar o seu juízo, você também sofrer com ele. Aí você vai dizer assim: pastor, e o que aconteceu lá do outro lado? O povo estava lá adorando, e Arão continua lá de joelhinho, lá orando e adorando ao Senhor. Ele sentiu a glória de Deus, e de repente, meus irmãos, versículo 35, enquanto Arão estava orando, enquanto Arão estava adorando ao Senhor, diz que o Senhor enviou fogo e matou 250 homens que haviam oferecido incenso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tinha um corinho, para quem não sabe, é aqueles hinos que são curtos, umas músicas curtas, que dizem assim: o fogo do céu não faz mal para ninguém.
Deus mandou o fogo do céu. Aqueles que eram de Deus, Arão, não aconteceu nada. Mas os 250 que eram rebeldes, a palavra do Senhor diz que o fogo foi tão intenso que queimou todos eles, acabou, só ficou cinza, não sobrou nada. A única coisa que sobrou ali foi o incensário que estava na mão deles, mais nada, porque o incensário era consagrado ao Senhor. E aí, o que nós vemos? Que Deus rejeitou a oferta dos rebeldes. Ao matar eles, Deus estava manifestando duas coisas através do seu juízo. Primeiro, Deus é zeloso naquilo que Ele faz. Querido, deixa eu dizer uma coisa aqui para quem foi escolhido pelo Senhor. Só quem foi escolhido por Deus aqui, só quem crê que é escolhido por Deus, quer ver? Deixa eu ver aqui quem são. Aplauda o nome dele aqui para ver. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus zela por você, amém? Deus zela pela tua vida. Deus zela pelo teu ministério. O dom que Deus te deu, Deus zela, Deus cuida dele. Aqueles incensários pertenciam ao templo do Senhor. Os rebeldes morreram, mas o incensário permaneceu. Sabe por quê? Porque Deus é zeloso nas suas coisas. Segundo, Deus não vai permitir que nenhum usurpador ou usurpador do seu sacerdócio pereça ou fique sem, aliás, não pereça ou fique sem castigo. Aqueles que se levantarem para achar que são mais do que Arão, que podem tomar o lugar de Arão. E aqui eu vejo muitos Arãos de Deus aqui nesta noite. Eu vejo muitos escolhidos de Deus aqui. Então, se você crê nessa palavra, dá um toquezinho aí no teu irmão e fala assim: o que Deus deu para você, ninguém vai tomar de você, irmão. Pode ficar tranquilo. Se em algum momento da tua vida você se sentiu ameaçada ou ameaçado, porque alguém veio questionar a tua chamada, alguém veio questionar o dom de Deus na tua vida, se alguma vez você se sentiu ameaçado porque alguém tentou te intimidar, dizendo que podia fazer melhor do que você, não se preocupe, porque Deus conserva você, porque você foi consagrado ao Senhor. Deus não está preocupado com a jovialidade dos filhos de Coré. Deus não está preocupado com a eloquência dos filhos de Coré. Deus não está preocupado com a inteligência dos filhos de Coré. Deus não está preocupado com as novas ideias do filho de Coré. Deus tinha escolhido Arão, e se era Arão que Deus tinha escolhido, é Arão que ia continuar sendo sacerdote e mais ninguém, porque era escolhido de Deus. O que é teu, ninguém vai tirar de você. Ninguém pode arrancar das tuas mãos aquilo que Deus te deu. Se você quiser conhecer todo o teor dessa mensagem, você pode acessar independenciacomcristo.com a partir de quarta-feira, e você poderá ter toda essa mensagem. Mas eu quero só terminar dando alguns conselhos. O Ministério de Louvor pode vir à frente. Eu prometi para vocês que eu vou terminar o culto no horário, e eu vou terminar quase no horário. Conselhos para não cair na rebelião de Corá. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A todo momento nós somos tentados, nós somos a todo momento assediados, de todas as formas, seja aqui ou seja fora da igreja, pelo espírito de Corá. O espírito de Corá é o espírito da rebeldia. O espírito de Corá é o espírito da inveja. O espírito de Corá é o espírito que não valoriza o que os outros têm. O espírito de Corá é o espírito que quer roubar o brilho dos outros. O espírito de Corá é o espírito que quer causar rebelião. O espírito de Corá é aquele que quer levar você para a destruição, porque não se contenta em ser destruído sozinho. Mas vai aqui alguns conselhos para a igreja do Senhor nesta noite. Primeiro, concentre-se em desenvolver bem o seu ministério, e não compare o teu ministério com o do teu irmão. Se Deus te chamou para você fazer alguma coisa, você tem uma chamada de Deus na tua vida, concentre-se em fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não fique olhando para o outro. O diabo ele tem colocado
entrado na igreja do Senhor nos últimos tempos uma coisa chamada estrelismo. E muitas pessoas querem brilhar nos palcos das igrejas, e querem receber os aplausos das pessoas, e querem ser reconhecidos nas ruas pelo que fazem. E esse espírito que tem entrado na igreja tem causado muita dissensão, porque às vezes o que sustenta a igreja não é o que recebe aplausos. O que sustenta a igreja são aqueles que oram como Moisés e Arão. Sabe por que Deus não destruiu o povo? Versículo 22, porque Deus falou para Moisés assim: Moisés, eu não sei você, mas eu já estou cansado desse povo. Versículo 21 de Números 16, o Senhor fala isso para Moisés: Moisés, eu não sei você, mas por mim, Moisés, passa a régua. Vamos fazer o seguinte: você e Arão, a gente começa tudo de novo, do zero. Esquece esse povo, esquece os filhos de Corá. Já que eles querem, mais ou menos Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, já que eles querem tanto, então dá tudo para eles e vamos tocar, vamos caminhar pelo deserto, vamos fazer uma nova nação. Mas aí no versículo 22, sabe o que Moisés falou? Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor sabe que o povo está errando, não é por culpa do povo, o povo está errando por causa de Coré. É Coré e os seus 250 que estão fazendo o povo pecar. Então não é justo que o Senhor mate o povo por causa de alguns. Moisés intercedeu pelo povo. Queridos, note bem isso: o que mantém uma igreja em pé é o Senhor. Quando houve a oração de pessoas sinceras que às vezes oram a Deus e dizem assim: Senhor, fulano de tal, Senhor, eu não sei onde ele está, mas visita ele, visita ela. Aí a pessoa nem sabe porquê, e ela começa a bater no peito e dizer: eu sou autossuficiente, porque eu, isso, aquilo. Mentira! Porque se Moisés e Arão não tivessem intercedido pelo povo, o povo inteiro teria sido destruído. Tem muitas pessoas que só não pereceram ainda, porque existe gente orando por elas. Amém, irmãos? Porque ainda existem pessoas que estão clamando e dizendo: Senhor, não é justo que as pessoas morram e que os outros digam que o Senhor as matou. Ajuda. O ministério da intercessão de Moisés e de Arão salva o povo. Concentre-se em fazer aquilo que você faz bem. Não fique preocupado, porque fique sabendo que cada um vai prestar conta daquilo que ele fizer diante do Senhor. Se aquele que está no palco, aqui o Ministério de Louvor e o pastor, se nós que estamos aqui no palco, a gente começar a achar que nós somos melhores do que os outros que estão nos ouvindo, no dia que nós vamos prestar conta diante de Deus, o Senhor vai olhar para cada um de nós assim e vai falar assim: olha, vocês já receberam tudo lá embaixo, aqui não tem nada. Aí de repente aquela irmãzinha está lá no fundo da igreja, ela recebe um galardão enorme. Fala: Senhor, mas está errado, fui eu que cantei, fui eu que preguei, fui eu que orei, fui eu que fiz, fui eu. Aí o Senhor fala: mentira, quem fez tudo foi aquela minha serva lá que não deixou. Porque quando você estava pregando, ela estava orando. Quando você estava cantando, ela estava orando. Quando alguém estava testemunhando, ela estava orando. Foi ela que fez, não foi você. Concentre-se em fazer aquilo que o Senhor tem dado para você. Segundo, não espere satisfação alcançando autoridade ou posições elevadas dentro da igreja. Queridos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Hoje de manhã eu recebi a ligação de um pastor, é um dos pastores que nós temos ajudado ele ministerialmente. E esse pastor me ligou, quem estava comigo aqui na igreja viu que eu estava no telefone. Vocês foram embora, eu desci no telefone. Aí eu cansei de esperar, pedi para o meu filho ir no mercado. Meu filho foi no mercado, voltou no telefone. Aí eu entrei no carro, eu fui dirigindo até minha casa no telefone. Cheguei em casa, meu filho entrou para casa, a Cíntia entrou e eu fiquei no telefone. Sabe o que eu falei com o irmão? Sabe o que o irmão estava me dizendo? Ele falou assim: pastor, eu sempre fui auxiliar, e muitas vezes eu criticava o pastor, e citou o nome do pastor dele. Ele falou: mas agora, pastor, que eu assumi o lugar dele, eu estou vendo que eu peguei uma bucha, pastor. Aí eu falei: irmão, a igreja não é bucha. Não, pastor, mas é que o povo está me deixando doido aqui. Por favor, o que eu faço? Às vezes a pessoa, ela fala: porque eu quero estar na frente, porque eu quero fazer. Queridos, vocês não sabem o quanto custa o peso que Moisés e que Arão carregava todos os dias para conduzir aquele povo, dar comida para o povo, dar água para o povo, proteger o povo, sustentar o povo. Ou vocês acham que não tinha preço?
Você quer ter uma posição elevada de liderança dentro da igreja? Então prepare as tuas costas, porque a tua cruz vai pesar 10 vezes mais do que pesa hoje. Você quer ter uma posição de liderança? Então se prepare para as críticas. Se você não gosta de crítica, então fique onde você está quietinho aí. Não venha para frente não, porque na frente as pedradas correm solto. Se você quer uma posição de liderança, então se prepare para orar mais. Se você tem preguiça de orar, se você tem preguiça de ler a Bíblia, então esquece. Porque se você estiver na frente, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar mais, você vai ter que consagrar mais. Nunca menospreze. Terceira coisa, e aí você já pode ficar em pé, o ministério que Deus te deu. E nem fique buscando o ministério que Deus deu ao outro. Deus é o dono da obra, Ele sabe onde colocar cada um. É por isso que o irmão que gosta de ler menos a Bíblia, o Senhor coloca ele para fazer alguma função que não exija ler tanto a Bíblia. Aí o irmão que não gosta muito de orar, o Senhor põe ele para fazer alguma coisa que não precisa orar tanto. Aí o irmão, ele não gosta de evangelizar, Deus pega e põe ele numa posição onde ele não precisa se preocupar com isso, porque Deus é o dono da obra, irmãos. Volte-se para o teu irmão e fala assim: Deus te colocou no lugar certinho, aonde Ele quer que você fique. Estou falando para o teu irmão assim: fique alegre, porque foi Deus que te escolheu para fazer o que você está fazendo. Não se preocupa. Aprenda a confiar. Aprenda a confiar nos seus líderes espirituais, que foram colocados por Deus para conduzir o povo. Saiba de uma coisa: os líderes que foram escolhidos por Deus, eles estão para te servir e para fazer o melhor e desejar o melhor pela tua vida. Talvez como Moisés, que não conseguiu agradar os filhos de Corá, que não conseguiu agradar a todos, mas Moisés queria o bem do povo, tanto queria que ele chorou e pediu que Deus não matasse o povo. Às vezes a gente erra, queridos irmãos, por não conhecer o coração do líder. A gente erra por não reconhecer aqueles que Deus chamou. O teu líder no teu ministério local, talvez você diga assim: ah, mas o meu líder sempre chega atrasado para o ensaio. O meu líder, de vez em quando ele desmarca o ensaio de última hora, mas você não sabe o que está passando na vida dele. Você não sabe o coração dele, só quem sabe é Deus. Então, igreja do Senhor, o que nós precisamos é desenvolver uma confiança maior naqueles que foram separados por Deus, que foram escolhidos por Deus, porque o Senhor colocou eles ali para fazer o melhor. E só quem pode julgar o coração de cada um é Deus. E por último, minha gente, se o teu líder estiver em falha, não se rebele. Não tente colocar o seu líder em situação conflituosa diante do povo. Ore para que Deus dê sabedoria. Ore para que Deus te ajude e ajude o seu líder em cada situação. Eu sempre tenho dito aqui para alguns irmãos, eu tenho aqui umas companheiras de oração, e eu não tenho vergonha de dizer para elas quando eu preciso de oração, porque eu sei que elas oram por mim. Nenhum líder deve ter receio ou vergonha de pedir aos outros que orem por ele. Então, igreja do Senhor, agora falando aqui para vocês, mas isso também vale para quem nos assiste. Igreja do Senhor, ore pelos seus líderes, ore pelos diáconos para que eles sirvam bem, para que Deus dê sabedoria. Ore para que Deus dê sabedoria para o pastor da igreja. Ore para Deus dar sabedoria para a pastora da igreja. Ore para Deus dar sabedoria para o ministério de louvor. Ore para Deus dar sabedoria para os técnicos de som. Ore para Deus dar sabedoria para as crianças. Nós devemos orar e pedir ao Senhor para dar sabedoria àqueles que fazem parte do reino de Deus. Porque quando nós clamamos e pedimos ao Senhor, Deus dá sabedoria. E é muito melhor orar pedindo sabedoria do que se associar aos filhos de Corá e ser tragado pela terra ou queimado pelo fogo de Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Essa não é uma palavra
para esperar que vocês saiam daqui dizendo assim: amanhã vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Essa não é uma palavra, não é uma palavra de autoajuda. Essa é uma palavra de esperança, de vida e de exortação a todos nós. Nós precisamos, queridos irmãos, ser mais Moisés e Arão e ser menos filhos de Corá. Nós precisamos aprender, cada um de nós que estamos aqui, que em qualquer situação que a gente venha enfrentar na vida, não existe saída melhor do que você primeiro orar a Deus e pedir a Deus que te dê direção antes de sair falando qualquer coisa. Antes de você dizer que concorda ou que discorda, ore a Deus, e Deus vai mostrar quem realmente se agrada dele, ou em quem Deus se agrada. Deus vai mostrar quem realmente é escolhido por ele, amém? Para alegrar o coração do teu irmão e para ele sair daqui mais feliz, olha de novo para ele e fala assim: você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. E se você é um escolhido de Deus, eu quero cantar com você agora uma canção, e queremos nesse momento celebrar o Senhor. Oh, aleluia. Olha só o que diz, e que diminua para que tu cresças, Senhor, mais e mais, e como serafins que comem o rosto ante a ti. Reconhecendo a presença de Deus e a onipotência de Deus, mas do outro lado estão os levitas batendo no peito e dizendo: nós sabemos fazer melhor. Olha o que Deus falou ao meu coração aqui, ministrou meu coração para a vida de algumas pessoas aqui. Não te preocupe se do teu lado, aonde você está, lá no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua parentela,
realizar, e está dizendo que você não serve para aquilo que você está fazendo. Talvez alguém dizendo para você assim: olha, muda de ministério, muda, esquece, você não nasceu para isso. Escuta o que Deus está te dizendo: você foi escolhida e escolhido por Deus. Faça como Arão. Ele orou ao Senhor, e essa canção diz assim: na tua presença eu escondo a minha face, para que eles vejam a tua face em mim. E quando você se esconde debaixo da presença de Deus, como Arão, que não se preocupou se alguém ia ficar do seu lado ou não, ele simplesmente se ajoelhou e orou. E quando Arão abre os seus olhos, sabe o que ele vê? O fogo de Deus e nada mais. Os seus inimigos, os murmuradores, os rebeldes, os acusadores, estão todos extintos. Deus vai mandar o fogo dele sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. E aqueles que duvidam do teu potencial, da tua capacidade, aqueles que duvidam do que você pode fazer, eles vão ter que engolir que você é uma escolhida de Deus, um escolhido de Deus. Se você crê, aplauda o nome dele. Eu oro por vocês neste momento. E se algum de vocês precisar depois de uma oração, ao término do culto, eu estarei aqui, os obreiros estarão aqui, irmão Eugenino vem aqui também, pastor Edinaldo, presbítero Donizete, os diáconos, façam a nossa vez na porta da igreja, a pastora Eliana vem aqui à frente, e quando terminar a reunião nós vamos orar, se você precisar de uma oração também individual. Mas nesse momento eu quero orar por todos vocês, e pedir ao Senhor, que cada dia mais, Ele cresça em nós, amém? Que cada dia mais as pessoas possam ver Jesus na nossa vida, em nome do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque mesmo na repreensão, o Senhor nos ensina, e nos ensina o quanto nos ama, e nos ensina, Senhor, que o segredo da aprovação não está, Senhor, no reconhecimento humano. O segredo da aprovação ministerial, o segredo da aprovação dos dons, dos talentos, está em Ti, Senhor. Porque quando o Teu fogo desce, só aqueles que verdadeiramente são aprovados pelo Senhor permanecem em pé. Ó Deus, e aqui está a Tua igreja, o Teu povo. Eu peço que abençoe esta gente. Eu peço que abençoe essas famílias, Senhor. Eu peço que os milagres continuem acontecendo na vida de cada um, porque o Senhor é o Deus que manifesta a glória no meio do Teu povo, para fazer notórias as Tuas obras. E no nome de Jesus nós abençoamos a todos. Levante a sua mão assim ao céu. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor, nossa comunhão, presença do Espírito Santo, esteja sempre na tua vida, escolhidos de Deus. Se você crê,